Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos dar início a mais um culto. Antes eu quero fazer um agradecimento especial, em especial aos queridos irmãos, pelas orações para com a nossa pessoa, após a nossa cirurgia, e também compartilhar da grande alegria e da felicidade que é estar de volta aqui com os irmãos. Continue orando, porque ainda estamos em recuperação, mas toda a parte perigosa, a parte passou, né? A cirurgia fechou e nós estamos bem, graças a Deus. Isso é fruto, resultado das orações de todos vocês. Muito obrigado. Continue orando por nós. Queremos também, neste momento, aproveitando, orarmos pelos nossos enfermos, em especial. Nossa agenda de oração, atualizada hoje, pede oração pela a senhora Eva, que é irmã de Rosângela, que está realizando tratamento contra o câncer. Deise, amiga do irmão Gabriel Salles, também com tratamento contra o câncer. Urbano, irmão da Dilva, está em tratamento também contra o câncer. Natália, irmã da irmã Romélia, também contra o câncer. Antônio Maurício, amigo da Dilva, ainda permanece na UTI, hospitalizado. Normando, pai da nossa irmã Silvia, permanece hospitalizado. A irmã Eva, que recebeu alta e fará ainda hemodiálise, ainda necessita, mesmo com a alta, de nossas orações. O Humberto Jonatas, irmão da Elce, que está na UTI. Hoje à tarde eu vi no nosso WhatsApp que ele está no mesmo estado em que estava. Então, temos que orar mesmo por ele, que seja feita a vontade de nosso Deus. Vamos chamar o presbítero Abismael para orar por essas pessoas. E também orando pelo nosso dia, direcionando o nosso culto, que seja um culto agradável a Deus. Amém? Boa noite, irmãos. Oremos ao Senhor. Curve sua cabeça. Senhor, Criador, Salvador, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença nesta noite e te pedimos, Senhor Deus, que Tu aceite esse culto, aceite a nossa adoração e Tu também, Senhor Deus, fale ao nosso coração poderosamente. E só a Tua palavra, Senhor Deus, é que nos alimenta, que nos renova, que nos transforma, que nos conforta. Nós sabemos, Senhor Deus, que Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Por isso, Senhor Deus, nós colocamos diante da Tua presença a nossa irmã Eva, mãe da Rosângela, a Deise, a Natália e o Urbano, Senhor Deus, todos lutando, Senhor Deus, com o mesmo problema. Ó, Senhor Deus, visita essas pessoas e com a Tua mão poderosa, Senhor Deus, opera a cura na vida delas, Senhor, tanto espiritual como física, Senhor, para que Teu nome seja honrado e glorificado. Mas nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, que seja feita a Tua vontade, porque nós sabemos que tudo que Tu faz é muito bom.
Senhor Deus, visita essas pessoas e com a tua mão poderosa mostra a elas, Senhor Deus, o teu poder. Nós te pedimos também, Senhor Deus, pelo Jonatas, irmão da Elcio, Senhor Deus, está na UTI, Senhor. Ó, Senhor Deus, visita o Jonatas. Estende a tua mão sobre ele. Cura, Senhor Deus, aquela enfermidade. Restabelece o Jonatas, Senhor Deus. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Para a alegria da irmã Elce, para a alegria da tua igreja e para a glória do teu nome, Senhor. Pedimos também pelo Antônio Maurício, e pelo Normando, Senhor Deus, avô do Palu. Ô, Senhor, visita ele ali, Senhor, naquele leito de enfermidade. Nós também já te agradecemos porque já saiu de uma situação mais crítica, Senhor Deus, e passou a estar no leito lá, Senhor Deus, no hospital, saiu da UTI para o quarto, Senhor, mas continue, Senhor Deus, com a tua mão poderosa sobre a vida desses dois irmãos, e para que eles se restabeleçam sua saúde, e que eles voltem para casa, Senhor Deus, para estar com seus familiares. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela vida da Eva, tia da Loneci, Senhor Deus, que conseguiu fazer aquela cirurgia. Tanto nós oramos, Senhor Deus, e tu, por misericórdia, atendeste o nosso pedido, Senhor. Ó, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por tu ter tomado essa providência, Senhor Deus. Muito obrigado porque ela já está em casa, Senhor. Te pedimos pela irmã Eva, Senhor. Te agradecemos também porque tu também já tiraste ela lá do hospital, está na casa de uma sobrinha. Mas, Senhor, todo dia, Senhor Deus, ela tem que ir no hospital fazer um procedimento. E nós te pedimos por ela, Senhor Deus. Restabelece totalmente a saúde da tua serva. Queremos vê-la aqui conosco na tua casa, te louvando, Senhor Deus. Esse é o desejo do nosso coração e da nossa igreja, Senhor Deus, sobre a vida desses irmãos. Mas, Senhor, está nas tuas mãos, tu és soberano sobre tudo e sobre todos, e a tua vontade sendo cumprida, Senhor Deus, do mesmo jeito, estaremos firmes, Senhor Deus, estaremos crendo no teu poder, da mesma forma, Senhor Deus, e entendendo, Senhor Deus, que tu sempre tem o melhor para cada um de nós. Te louvamos, Senhor Deus, e te agradecemos por mais um ano de vida que tu deste à nossa irmã Penha. Ó, Senhor, 80 anos. Muito obrigado pela vida dela, muito obrigado pelo exemplo que ela é na tua igreja, muito obrigado pela dedicação dela. E, Senhor Deus, que ela tenha, Senhor Deus, a felicidade de, Senhor Deus, sempre estar alegre e contente, Senhor Deus, na tua presença, servindo a ti, Senhor Deus, de todo o coração. Te pedimos pela programação das Mulheres em Ação nesse final de semana, Senhor, que tu use poderosamente quem vai trazer a palavra, que tu, Senhor Deus, cuide de cada parte, Senhor Deus, daquela programação, e que tudo seja feito, Senhor Deus, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Te agradecemos pelo dia de hoje, pela chuva, pelo frio. E te pedimos, Senhor Deus, fica conosco, tem misericórdia de nós, perdoa-nos naquilo que temos entristecido o teu coração. E aceita, Senhor Deus, mais uma vez esse culto. E fala poderosamente ao nosso coração. Essa é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém. Meus queridos, nossa leitura devocional hoje se encontra no capítulo 2 de Efésios. Efésios, capítulo 2. E eu quero ler com os irmãos do versículo 8 ao versículo 10. Efésios, capítulo 2,
versículo 8, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Pai amado, que a Tua palavra, santa e poderosa, Senhor, venha falar a cada um dos nossos corações agora, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, a salvação é um dom gratuito de Deus. Deus nos ama e deseja que saibamos que a salvação não é pelas obras. A salvação, meus queridos, é um dom dado por Deus. O caminho da salvação provida por Deus é receber a Cristo pessoalmente, confiando nele, somente nele. Não somos salvos, meus queridos, para que possamos, não somos salvos para passarmos a ter fé. Nós não somos salvos para passarmos a ter fé. Temos fé para que, manifestando-a para Deus, por Deus, sejamos agraciados com o dom de sua salvação. Portanto, como podemos receber, somos salvos pela graça, presente, dádiva, a qual não vem de nós, nem das obras das nossas mãos, mas sim de Deus. E essa é a graça redentora que recebemos mediante a fé, meus queridos. Devemos colocar isto em ação. E uma vez que colocamos a fé em ação, uma vez que exerçamos, nos mantemos firmes na verdade, na justiça e no amor de Deus. Hoje, nós vamos estudar, ou vamos ver, o capítulo 15 de Atos. E este capítulo registra cuidadosamente o início da organização da igreja cristã primitiva. Nesta igreja havia novos crentes que não eram judeus, eram gentios. E isto gerou um problema que levou a um conflito na igreja local de Antioquia. Este problema, ou melhor dizendo, este conflito, conforme nós vemos logo no primeiro versículo 1 do capítulo 15, requeria uma solução. Que problema foi este? E qual a solução que foi decidida? Como foi solucionado este problema, este conflito? Nós veremos hoje à noite, através do nosso pastor. Quero aqui fazer uma sugestão e até mesmo um desafio para os irmãos. Isso se você ainda não fez, que é a leitura de
todo o livro de Atos. Nós estamos estudando hoje o capítulo 15. Mas eu quero deixar esse desafio com vocês, para que leiam do capítulo 1 até o 28. São só 28 capítulos. Somente 28 capítulos. E eu tenho a certeza que após o término dessa leitura, você sentirá, assim como eu senti quando eu terminei essa leitura, um desejo grande, muito grande, de se envolver mais com a sua igreja, se envolver mais com o seu local onde mora, se envolver mais com a sua comunidade, se envolver mais com a nossa cidade. Queridos, fazendo isso, nós estaremos ajudando a terminar o trabalho de Mateus 24:14. Trabalho de Mateus 24:14, que nos fala o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Que nós possamos trazer esse desejo de volta, esse desejo de levar este evangelho do reino. O pastor tem repetido várias vezes aqui no púlpito, que nós precisamos nos dedicar ao reino. E nós precisamos renovar isso, fazer um renovo, nos dedicando mais e muito mais. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ter agora o nosso período de louvor. Enquanto os meninos chegam aqui, vou dar os avisos. O aviso da programação de sábado, das Mulheres em Ação. Nós temos programação, não é só para as mulheres, é para toda a igreja. Então esperamos contar com todos, inclusive vocês que estão em casa nos assistindo. Sábado, 19h30, tá? Então esperamos todos aqui. Vamos agora levar os nossos louvores a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Que haja alegria neste lugar, nesta noite, que haja alegria no nosso louvor, a alegria que é fruto da presença e do fluir do Espírito Santo em nós. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar ao Senhor com essa alegria que o Senhor mesmo derrama sobre as nossas vidas. Amém. As terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória
estão diante dele. Força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Vamos cantar mais uma vez? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Estamos estudando o livro de Atos e temos visto ali o Evangelho sendo pregado com intrepidez, com ousadia, e cabe a nós hoje continuarmos essa obra de anunciar o Evangelho, de semear o Evangelho. E todos precisam ouvir essa mensagem, todos necessitam de salvação, e nós carregamos a resposta, carregamos a mensagem que o mundo precisa ouvir. Se Jesus é a luz do mundo, nós como cristãos também somos a luz do mundo. Que o mundo veja brilhar a luz em nós. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre. O autor da salvação, Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas? Me aceitas?
meus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Louvado seja o Senhor, que venceu a morte, que dissipou todas as trevas das nossas vidas. Louvado seja o Senhor que nos salvou e que continua salvando homens em todo o mundo. A tua luz continua brilhando, Senhor. Continue brilhando em nós, Senhor, por meio de nós. Continue salvando, ó Deus. Use as nossas vidas. Pai, esta noite é apenas parte da nossa adoração, mas que a nossa adoração seja evidenciada na nossa obediência ao Senhor em todo o tempo, Senhor. Na nossa obediência em continuar a Tua obra, anunciando o Evangelho, Pai. Receba, Pai, esta adoração de todos nós. Continue nos abençoando nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Podem assentar.
Queridos, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor. Espero que os irmãos estejam bem, animados e felizes. Cantamos principalmente essa última música, achei tão boa. Quando como eu venho já para o culto preparado para compartilhar a palavra e vi o quanto a música ela tinha a ver com o texto, então fiquei muito contente em cantar essa música e perceber que ela já é um preparo para o que Deus tem a continuar falando, né, ao nosso coração. Abra a tua Bíblia então, no livro de Atos capítulo 15. Atos 15. Atos capítulo 15. Primeiro verso, diz assim o texto, a partir do primeiro verso, né? Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Só até aqui, depois nós vamos continuar lendo, tá bom? Esse texto. Irmãos, é bem interessante, o tema para a mensagem que eu coloquei hoje é vencendo os desafios com sabedoria e direção do Espírito Santo. Nós vamos olhar para esse contexto, que é um contexto que fala bem especificamente de um problema que a igreja estava enfrentando. Vamos explorar esse contexto e aplicar aos desafios que nós temos na igreja, que talvez sejam um pouco diferentes, mas há desafios na igreja e, quem sabe, aplicarmos também a desafios pessoais. Porque quando a gente fala de problema, é certo que nós os teremos. E problema na igreja? Tem também, né? Poderíamos dizer da mesma forma, é certo que teremos. Quando nós vamos ficar livres dos problemas da igreja? Quando todo mundo amadurecer? Porque os problemas da igreja têm um viés, né? Na falta de maturidade. Mas quando todo mundo amadurecer, nós não teremos problemas na igreja? Não, é capaz de muitos até chegarem a essa condição de amadurecimento cristão, mas os problemas, eles vão permanecer. Fofoca, briga, picuinha, estrelismo, melindres, tudo isso a gente enfrenta na igreja, né? Essa administração, às vezes, de egos, que a igreja precisa, ou o líder de ministério precisa ter esse jogo de cintura. E há uma diferença que eu preciso aqui destacar de discórdia, contenda e divergência. Divergência a gente vai ter. Agora, a divergência ela não precisa levar para uma discórdia, não precisa levar ou chegar a uma contenda. E parece que algumas coisas na igreja elas apontam para essas contendas, né? Essas briguinhas ou essas coisas. Bom, a gente vê aqui no contexto
que essas briguinhas elas começaram também lá atrás. Agora o contexto aqui é uma briguinha um pouco mais séria. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas mesmo com essa briga séria, a gente vê como a gente pode resolver os nossos problemas na igreja, tá? E é interessante que aqui o que a gente vê, o crescimento da igreja sendo afetado com problemas. É certo, uma igreja não precisa nem crescer. O fato de ser igreja terá problema, mas se ela pensar nessa ideia do crescimento, certamente ela terá problema. Achei interessante, lendo a história de William Carey, inglês, que foi reconhecido como o pai das missões modernas, foi o pregador da Índia, um homem que teve um grande destaque no trabalho missionário. Fundou algumas missões missionárias, e quando ele, antes de começar todo esse trabalho, reunido na igreja, com os obreiros da igreja, ele fomentou essa ideia de crescimento, ou seja, espalhar o evangelho. Olha o que ele ouviu: rapaz, sente-se, quando aprouver a Deus converter os pagãos, Ele o fará sem a nossa ajuda. Graças a Deus, William Carey não se contentou com essa resposta do obreiro. Certamente é Deus quem faz, mas usa as pessoas, né? Então, a gente percebe que essa ideia de crescimento, ela sempre vai estar associada a alguns problemas. Por isso, eu acredito que a ideia central desse texto é que os desafios fazem parte do crescimento da igreja, bem como a constante direção do Espírito Santo para vencer os obstáculos. A ideia central: os desafios fazem parte do crescimento da igreja, bem como a constante direção do Espírito Santo para vencer os obstáculos. E a solução para destravar o crescimento da igreja, aqui a gente vê que é apresentado em 3 momentos. O primeiro momento a gente leu, e eu quero então agora trabalhar esse primeiro momento. O que acontece aqui nesse primeiro momento? A gente percebe um imbróglio inicial. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. Paulo e Barnabé, vamos lembrar rapidão? Na semana passada a gente fechou essa viagem missionária, lembram? E a gente fez um resumo, inclusive, bem no final, na minha conclusão, o resumo de tudo de bom que aconteceu, também as dificuldades e as perseguições, mas a bênção que foi esse projeto. E agora a gente, lá diz ainda, no capítulo 14, que eles ficaram um tempo em Antioquia. E agora o que acontece? A igreja começa a ter problemas. Por quê? O motivo desse imbróglio, dessa confusão, é que alguns mestres judeus estavam ensinando para os novos cristãos, os gentios, estavam ensinando o quê? Queridos, joia, vocês são cristãos, quase cristãos, vocês são pré-cristãos. Para você ser um salvo, você precisa ser circuncidado. Essa era a pregação desses mestres judeus, o que era um ataque direto ao conceito de evangelho, ao conceito de salvação. A salvação, ela é dada através de quem? De Cristo Jesus. E precisa de algum acréscimo? Nenhum. Não existe, não há necessidade, o sacrifício de Cristo foi suficiente. Mas os judeus estavam tentando imprimir na cabeça dos gentios que para eles serem salvos, a gente vê isso no primeiro verso, para eles serem salvos era necessário a circuncisão. O que era a circuncisão? Meus irmãos, nada mais, nada menos que uma marca externa que era feita nos judeus, no povo de Deus. Era uma marca de separação mesmo, esse aqui é meu. Era uma pequena cirurgia que era feita mesmo no Antigo Testamento para determinar, marcar o povo de Deus. Se tornou um costume judeu, do costume judaico, mas não tem a ver com salvação.
apenas uma marca de um povo de Deus. Então, em miúdos, o que esses mestres estavam querendo fazer? Se você quer ser salvo, precisa se tornar um judeu. Graças a Deus, não sei se eu posso dizer assim, né? Posso. Graças a Deus houve contenda. Paulo não aceitou isso, Barnabé não aceitou isso. Isso é uma briga boa. Essa é a briga que o crente deveria entrar. A gente está vendo muito crente entrando em briga que não precisava. Agora, essa briga sim, essa contenda a gente precisa lutar, porque não existe nenhum acréscimo à salvação. Isso não aconteceu apenas lá, ainda acontece hoje. Ainda acontece hoje. Preciso fazer alguma coisa, preciso acrescentar. Não precisa nada. A salvação é dada apenas por Jesus, dada por Deus através de Jesus. E o nosso irmão Marcos Guimarães leu no começo aqui do culto, né? É mais ou menos, irmãos, parece absurdo, mas é mais ou menos um argentino que se converte aqui, a gente imprimir a ele alguns costumes nossos. Por exemplo, poderíamos chegar para ele e dizer assim: olha, o argentino, é o seguinte, quase todo brasileiro torce para o Flamengo, então você deve torcer também, se você quiser ser um salvo, hein? É patético a comparação? Acho que nem tanto, mas mas irmãos, é isso que eles queriam fazer, é isso que eles queriam colocar na cabeça dos gentios, acrescentando elementos ao Evangelho e negando a obra suficiente de Cristo. Quase que dizer, crer em Cristo é bom, mas não é o suficiente. E essa não é a pregação do Evangelho. Crer em Cristo é o suficiente. Há uma confusão constante. Primeiro, além dessas coisas que são colocadas, né, hoje, se você for dizimista, aí sim você vai ser salvo. Se você fizer tal coisa, aí sim você vai ser salvo. Queridos, isso é uma bagunça, isso é uma heresia, porque o sacrifício de Cristo é suficiente e acabou. Nós somos salvos em Jesus e mais nada. Agora, igrejas sérias apresentam o que acontece com um salvo. Ele vive uma vida de santidade. E, infelizmente, ainda dentro de igrejas sérias, ainda tem muito essa confusão. As pessoas não entendem. Há crentes que não entendem, e tudo bem, se não entendem, a gente está aqui. A igreja precisa de falar e ensinar a verdade. Não confunda santidade com salvação. Você é um salvo, pronto, ponto final. Mas eu viver dessa forma e fazer tal coisa e agradar ao Senhor é apenas uma consequência da sua salvação. Mas lá, eles estavam tentando fazer ao contrário. Além da salvação que Cristo dá, acrescente então alguma coisa. Olha só, irmãos, esse ensino não era com autorização da igreja de Jerusalém. Esses homens apareceram por conta própria e ensinando aquilo que não deveriam ensinar. Isso a gente vê no verso 24, nos versos 24 e 25. Visto sabermos que alguns, isso aqui é a igreja já dando um retorno para a igreja de Antioquia, a igreja de Jerusalém dando um retorno à igreja de Antioquia. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, ou seja, aqueles dois que haviam entrado em contenda lá. A igreja, a liderança agora envia Paulo, Barnabé, Silas e Judas para chegarem à igreja de Antioquia e dizer: olha, para com isso. O que eles ensinaram aí não tem a ver com o que é de fato o Evangelho. Então, irmãos, esse era o imbróglio que havia, esse era o problema que a gente encontrou ali nessa igreja, que queria crescer. Se isso fosse perpetuado, a igreja não cresceria. Esse povo se tornaria aí algo dissidente dos judeus, mas não seriam cristãos, porque ainda dando algum valor a coisas para serem salvos. Então ali uma mistura da lei e da graça, aquilo que Jesus falou, colocar vinho
novo em odres velhos. A costura, lembram daquele texto também? Costurar remendar um pano velho com um pano novo, ou ao contrário. Bom, esse era o problema, essa era a confusão. Olha a igreja enfrentando dificuldades, olha a igreja enfrentando problemas, e aqui ela precisa aprender então a vencer esses problemas com sabedoria e direção do Espírito Santo. Vamos continuar a leitura dos versos 6 até o verso 19 agora. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. A solução para destravar o crescimento da igreja, como eu disse, é apresentada em 3 momentos. Esse imbróglio inicial e agora o segundo momento. Eles trabalham evidências claras. Como nós resolvemos problemas, como essa igreja decidiu resolver os seus problemas, se apegando a evidências claras. Essa reunião de apóstolos, presbíteros, judeus, Paulo e Barnabé, o primeiro a falar é Pedro. Pedro, então, compartilha o seu testemunho, já que o problema é, vamos repetir aqui, né? Gentios se converteram, são cristãos, mas para eles serem salvos, eles precisam de absorver costumes judaicos. E aí Pedro vem, então, peraí, a minha experiência eu preciso compartilhar com vocês. E ele faz então um resumo: olha, Deus me chamou para ser esse instrumento de abrir o reino. E quando eu estava lá em Atos 2, ele não fala Atos 2, né? Eu quero me retratar aqui a Atos 2, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu e nós falamos em outras línguas, falando as maravilhas de Deus, e as pessoas, os gentios que estavam ali, eles estavam sendo evangelizados através da língua que nós falávamos, que era a língua deles. Eles entendiam a gente falar das grandezas de Deus. Bom, Deus já começou a falar aos gentios ali. Isso aqui é Pedro conversando aqui nesses primeiros versos, né? Depois ele fala da experiência que ele teve com os samaritanos. Nós ouvimos que os samaritanos haviam se convertido, então nós descemos, eu e João fomos lá ver, e de fato eles haviam se convertido, e o Espírito Santo desceu sobre eles também, do mesmo jeito que desceu sobre nós. Há ainda a experiência de Pedro com quem? Cornélio, no capítulo 11. E os irmãos lembram, estudamos aqui também, quando Deus
dá aquela visão a ele do lenço, mata e come. Não, Senhor, não vou comer o que é impuro. Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Então Pedro, ele compartilha: eu estou convencido de que o gentio, quando se entrega, se rende ao Senhor, ele já se tornou um salvo. Essas são as evidências que Pedro compartilha, né? E nesse compartilhar dele, ele faz afirmações contundentes e suficientes para se entender. Ele diz no verso 7, ouviram a palavra e creram. É isso que a pessoa precisa. O que você precisa para ser salvo? Ouvir a palavra, entender e crer. Olha o que diz o verso 8, Deus conhece o coração deles, como conhece o nosso também. Sabia que eles necessitavam de salvação. Ainda no verso 8, Deus concedeu a eles o mesmo Espírito que concedera a nós. Essa é a defesa de Pedro. Pedro está querendo dizer: gente, para com isso, a salvação é no momento que ele se converte, é no momento que ele se entrega a Jesus e pronto. Não tentem colocar mais coisas. No verso 9, Deus não fez distinção de pessoas. Ou seja, Deus tratou judeus e gentios do mesmo jeito. Não houve diferença, do mesmo jeito que aconteceu conosco, aconteceu com eles. No verso 9 ainda, Deus os purificou, o quê? O coração deles foi purificado pela fé. Verso 10, seria uma tentação colocarmos um fardo sobre eles. E no verso 11, foram salvos por graça, como também nós. Pela graça, sois salvos. Marcos leu aqui. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é o que Pedro disse aqui também? Percebe, irmãos, como a Bíblia ela é coesa? Paulo escreve aos Efésios a mesma coisa que Pedro está afirmando aqui. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele não está falando aqui, foi Deus que fez isso, não de obras. Eu estou citando Paulo e aplicando aqui ao contexto. Não é de obra, de fazer alguma coisa, de uma circuncisão ou qualquer outra coisa, para que vocês não se gloriem nisso. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para essas obras que de antemão o Senhor já havia nos preparado para que andássemos nela. A ideia é a mesma, né? Mesma coisa. Com tanta veemência, a gente só não entende porque que ele deu aquela vacilada que Paulo menciona de Pedro, né? Eu acredito, irmãos, alguns também, outros discordam. Isso, a datação das cartas, elas são difíceis, não são tão simples. Por exemplo, Gálatas. Gálatas é a primeira carta escrita por Paulo. A questão é, quando ela foi escrita? Há uma divergência. Alguns acreditam que Paulo escreveu a carta aos Gálatas depois do concílio, depois desse momento aqui. A carta aos Gálatas é justamente tratando, boa parte dele, né, da carta, tratando sobre esse problema de lei e graça. Então, alguns acreditam que ele escreveu depois do concílio, dessa reunião aqui. Outros acreditam que Paulo escreveu antes. Porque, bom, aí eu já estou me posicionando, eu acredito que Paulo escreveu antes. Nesse interim de voltar da primeira viagem missionária, ele escreve aos irmãos de Gálatas, que já estava com esse problema quanto à lei e graça. Mas esse negócio vai ficando maior ao ponto que na igreja de Antioquia tem aquele problema, então eles vão a Jerusalém, e por isso todo o contexto aqui. E por isso acho que tem até sentido, porque Pedro foi questionado por Paulo. Pedro, poxa, quando judeu, você está com um judeu, beleza. Quando você está com um gentio, beleza. Mas quando o judeu chegou e você estava com um gentio, você deu uma despistada? Que isso? Mas não dá para cravar, cada um vê de uma forma. O fato é que aqui Pedro está bem firme. Bem firme. Se a carta foi escrita antes ou depois, mas aqui ele pelo menos está bem firme quanto a isso. A gente vê Pedro falando não de achismos, irmãos, pessoais, mas da clara mão de Deus.
Lembram, falei, acho que domingo ou quarta-feira passada, Evangelho ou algo sobre Deus não é aquilo que você pensa ser, aquilo que você acredita que é. Você tem que estar muito convicto que a palavra de Deus diz que é isso. Se a palavra de Deus diz, beleza, esteja convicto. Agora, não existe espaço para achismos. Eu discordo de você, lembra quando eu falei? Então tá, pode discordar, não tem problema, mas vamos para a Bíblia, vamos dizer o que ela diz. O que ela falar, vamos ficar? Se eu estou falando errado, eu vou ficar com o que ela diz, eu abro mão do que eu penso, porque não é o que eu penso, nem o que um ou outro pensa, mas o que Deus diz a respeito de si mesmo e do Evangelho e a respeito da salvação. Não precisamos discutir, tentar achar alguma coisa, esses achismos não dão em nada. É fato, a lei não era capaz de purificar o coração. A lei não era capaz de fazer, de dar a vida eterna, porque só quem pode oferecer isso é Jesus Cristo. Pedro, ele então deixa bem claro, foi na cruz que a salvação foi estabelecida. Paulo e Barnabé entram também na conversa. Agora, na leitura, vocês perceberam, Lucas, que é o autor do livro, ele apenas diz que Paulo e Barnabé contaram as maravilhas, as suas experiências da viagem. Quais foram essas experiências? É lógico que foram aquelas que a gente viu no capítulo 13 e 14. Agora, o autor, obviamente, não quis relatar tudo que há 2 capítulos antes ele tinha escrito. Então, só menciona tudo aquilo que Paulo e Barnabé haviam experimentado. Então, ele simplifica aqui esse capítulo 13 e 14 nessas palavras: sinais e prodígios. Aquilo que Jesus havia dito, né? Esses sinais acompanhariam vocês. Ele simplesmente diz. Paulo e Barnabé, então, falam desses sinais. E aí Tiago entra. Tiago, irmão de Jesus, né? Lembrando, Tiago, irmão de Jesus, só passa a acreditar, assim, entender a missão de Jesus da cruz para cá, tá? A gente vê que a família não apoiava Jesus. A família chegou e, que isso? O que você está fazendo aí? Não fala aí que a gente está chamando Jesus aqui para fora. Aí Jesus, não, minha família é essa aqui. Então, Tiago até então não tinha essa força, mas após a ressurreição de Jesus, sim, ele se torna um líder na igreja, e é ele que dá a última palavra aqui. Coisa legal, né? Alguém que não dava tanta credibilidade ao ministério de Jesus, foi restaurado, entendeu a missão e se torna então um líder da igreja com bastante respeito dos demais. Então ele fala, olha, eu concordo com Pedro, eu concordo com Paulo e Barnabé, e aí ele faz uma citação bíblica. Irmãos, nós resolvemos essas coisas, esses problemas de igreja com a Bíblia. Os achismos caem por terra quando nós usamos a Bíblia. Por que o aconselhamento bíblico ele é importante? Porque é com a Bíblia que nós vemos quais são os problemas e as mazelas e os erros ou as decisões que nós tomamos de errado. Não é porque eu sofri, ou porque eu passei por tal experiência, ou porque a minha criação foi isso. Qualquer resposta que seja dada, e pode até ser dada, mas tudo se resume a pecado, a orgulho do coração. Então ele cita a Bíblia, ele vai citar Amós. E é interessante, né? Ele chama de, essa tentativa dos mestres judeus, ele chama de perturbação. Esse povo tentou perturbar vocês. O que nós vemos aqui, meus irmãos? Que esses homens, para resolver o problema que foi criado nesse crescimento e avanço da igreja, eles usaram evidências claras, usaram as suas experiências, usaram a palavra de Deus, e é assim que a gente resolve os problemas que nós temos ou enfrentamos na igreja. A solução para destravar o crescimento da igreja
é apresentado em 3 momentos. O primeiro, o imbróglio inicial, o segundo, as evidências claras, e o fechamento, então, apresento aqui com o parecer final. Qual o parecer final? A decisão que a igreja, então, toma. Agora sim, a igreja decidindo, não alguns mestres judeus que vão lá e perturbam. Agora, de fato, a liderança da igreja decide, coloca bem claro: ser um cristão não é apenas para judeus. Ser cristão é para qualquer um que se renda a Jesus. Rendendo-se a Jesus, ele é salvo. Sendo salvo, não precisa de nenhum acréscimo. Mas aí eu quero ler então a continuação do texto para a gente falar sobre isso. Verso 20. Voltando ao 19, para dar continuidade aqui à vírgula. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocadas e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lícito todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Essa decisão, então, foi enviada à igreja de Antioquia. Todos são pecadores. Não estava escrito isso, mas essa era a mensagem. Todos são pecadores e todos carecem da glória de Deus. E só podem ser salvos se entregarem suas vidas, se renderem a Jesus. Apenas a fé em Jesus é suficiente para a salvação. Não há outro evangelho. É isso que a igreja diz. Por isso eu gosto sim da ideia de pensar em Gálatas sendo escrito antes desse concílio aqui, desse momento. Por quê? Olha o que Paulo já havia falado, tinha escrito aos irmãos da Galácia. Se antes ou depois, tudo bem. Admira-me que estejais passando tão depressa, Gálatas 1, 6 a 9. Admira-me, Paulo falando, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo.
mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia sobre esse problema incrível, como vocês não entenderam, vocês já tão rapidamente mudaram, saíram do evangelho original para um evangelho que não existe, porque nem existe outro evangelho, só existe um evangelho só. É a troca de palavras que ele faz aqui no grego. Então, Paulo já havia trabalhado isso, ensinado isso, escrito isso. Agora a igreja dá o seu testamento à igreja de Antioquia para tentar dar um basta nisso. Chega, não há mais esse problema, todos são pecadores, só podem ser salvos pela fé em Jesus Cristo. É interessante, irmãos, nós aplicarmos algumas coisas a nós aqui. Não basta apenas aceitar uma verdade bíblica. É necessário aplicar essa verdade bíblica na nossa vida diária. Muita gente entende, aceita, mas não pratica aquilo que a palavra diz. O que os irmãos aqui estavam tentando imprimir dentro da igreja é: só pratiquem aquilo que o Senhor já disse. Não tentem inventar ou criar nenhuma outra coisa. Nós, irmãos, hoje, Deus tem revelado a nós. Deus tem nos ensinado, Deus tem falado. Está aqui a Bíblia, a palavra dele, que tem nos ensinado constantemente. Nós não podemos ignorar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Como nós resolvemos os problemas da igreja com a palavra de Deus. E aqui a gente aprende um pouco mais. Aqui nesse contexto específico, a gente vê eles. Agora é interessante aqui uma certa concessão. Olha, é o seguinte: a salvação é pela graça, é por Jesus, isso aí não tem discussão. Agora, seria bom, primeiro, Tiago diz: olha, ídolos, de jeito nenhum. Vocês sabem bem disso, se não sabem, coloquem na tua cabeça que Deus não aceita outra no lugar, não tem outro a ser adorado, apenas Ele. Então, ídolos, sexo, essa vida sexual ilícita, mas é interessante, ele fala de carne, da carne, né, da comida, e o sangue sufocado. Isso era algo que Deus havia ensinado lá no Antigo Testamento, por isso ele fala de Moisés. Eles estudam Moisés todos os sábados aí. Olha só, interessante, aqui a concessão, o trabalho, a sabedoria de Tiago. É um costume, sim, judaico, ensinado por Moisés. Não vai ficar bom para vocês, se vocês continuarem com essa prática, comendo carne sufocada. Por quê? Lembram lá em Atos 2 e 4, quando nós estudamos essa comunhão da igreja, como é que ela acontecia? Eles estavam nas casas e eles compartilhavam o quê? As refeições. E quando eles iam para a igreja, eles levavam pratos e ali eles compartilhavam as suas refeições. E aí seria um problema, os judeus e gentios se reunindo e está lá carne com sangue ainda, né, sufocado. Então, olha, é bom que vocês abram mão disso. Não tem a ver com a salvação, mas é bom, vai ser de bom tom se vocês pararem com isso. Sabedoria desse homem, né? Não abrir mão do que é importante, mas naquilo que a gente pode negociar, vamos trabalhar. E a gente vê então ele fazendo isso, né? Então é bem interessante esse acordo feito em amor. Por que posso te chamar de acordo e foi bem aceito e em amor? Porque a gente viu na leitura do texto que a igreja ficou feliz com aquilo que eles haviam recebido. Não, então para parar de fazer isso a gente para, mas que alívio saber que nós já somos salvos em Cristo Jesus, sem a necessidade de fazer mais nada para sermos salvos. Resultado prático disso, qual foi? Fortalecimento da união da igreja. A intervenção da igreja de Jerusalém
evitou que houvesse um racha, a ala da lei e a ala da graça. Quando a igreja intervém biblicamente, dirigida pelo Espírito Santo, a gente só tem bons resultados. No verso 31, então, a gente vê que trouxe alegria às igrejas onde essa decisão foi compartilhada. No capítulo 16, logo após aqui, né? No verso 5, ainda os resquícios disso era o quê? O aumento do número de cristãos. A igreja resolveu um ponto quando precisava resolver, quando precisou ser resolvido, e depois disso, qual a consequência? Além da alegria, mais cristãos foram acrescentados. O que a gente aprende, meus irmãos? As diferenças nas igrejas, dentro da igreja, as diferenças são oportunidades que a gente tem para crescer. Apareceu uma diferença cultural ali. As nossas diferenças talvez não sejam nem tão culturais, né? Mas a gente precisa aprender a ouvir. A gente está careca de saber o ensino bíblico, né? Que a gente deveria ser tardio para irar e pronto para ouvir. A gente não tem ouvido tanto. A gente tem sido pronto a falar e a reclamar. Estar pronto para aprender, todos aqui aprenderam. Estarem prontos para amar, todos aqui passaram por essa experiência do amor. Se nós experimentássemos mais isso, de ouvir a palavra de Deus, aprender e amar, certamente muitos dos nossos problemas seriam resolvidos ou então até evitados. Se nós ouvíssemos mais o Espírito Santo, há um destaque que eu quero fazer aqui. Essa igreja teve êxito porque Tiago disse, é unânime aqui, e nós fomos dirigidos pelo Espírito Santo. Uma igreja não é conduzida pelas suas vaidades. Uma igreja é conduzida pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Eu acho que a gente não vê conflitos na igreja, irmãos. Disso que eu quero fazer uma aplicação aqui bem no nosso contexto, né? Aqui foi o contexto, é um problema doutrinário. Eu acho que no nosso contexto de igreja, a gente não tem tantos problemas doutrinários, tantos. Um ou outro a gente tem. Mas a gente não vê briga na igreja, por exemplo, sobre o nascimento virginal de Jesus. É unânime. Cremos nisso, é ou não é? A gente não vê na igreja uma discussão quanto à divindade e à humanidade de Jesus. Quando eu falo discussão não, eu não acredito que ele seja humano, ou então eu não acredito que ele seja Deus. A gente conversa sobre isso para tentar entender, né? Como que essas duas naturezas, elas se encaixam. Isso a gente faz, tem que fazer. Mas a gente não vê briga quanto a esses princípios, a esses valores, a essas cláusulas que não podem ser mudadas, né? A gente não vê briga quanto à Trindade e nem quanto à salvação pela graça, que foi justamente o que eles brigaram aqui. A gente não vê muita briga quanto à suficiência das Escrituras. Claro que em alguns casos a gente percebe, olha, então a palavra não é autoridade total, mas percebe, os nossos problemas não são esses, não são doutrinários, mas há problemas na igreja que atrapalham o crescimento. A gente não briga por Trindade, mas briga por banco. Já ouviu história assim? O fulano sentou no meu banco. Eu já ouvi história, gente, disso. Parece brincadeira. Eu fico com muita vontade de acreditar que é uma piada. A gente conta as piadinhas, né? É sério. Achar ruim porque sentou no banco. Brigas por conta de cargos dentro da igreja. A gente vê isso com mais frequência, né? A briga por conta de coisas que a igreja tem que fazer ou precisa fazer, como reformas, ou mexe ou não mexe, faz ou não faz. Brigas por relacionamento, por conta do relacionamento. Há esses problemas que atrapalham o crescimento da igreja, sejam eles quais forem. Como nós resolvemos isso? Houve um problema que quase atrapalhou o crescimento da igreja. Quais os problemas hoje que nós enfrentamos que atrapalham o crescimento da igreja? E como resolver esses problemas? Vimos aqui.
com as evidências claras que a palavra de Deus nos apresenta. Nós resolvemos problemas com a direção do Espírito Santo, com essa igreja em Jerusalém estava munida, coesos. E como eu fiz questão de falar da concessão, porque a gente precisa, irmãos, para resolver os nossos problemas que atrapalham o crescimento da igreja, a gente precisa entrar em concessão. Quando não são coisas prioritárias, primordiais, eu abro mão de sentar nesse lugar aqui, meu queridão, pode sentar, não tem problema, senta do lado de lá. Há tantos bancos, e mesmo que faltasse espaço, eu ficaria em pé, não tem problema. Mas brigar por conta disso, não existe lugar cativo para o Murilo, existe. Ele falou para mim essa semana, que a gente está sentando ali agora, né? Por conta da gravação aqui, a cabeça da gente acaba atrapalhando aqui Aí eu optei por ficar do lado de lá. Ele tem pedido, pai, vamos sentar no nosso lugar. No nosso lugar. E hoje até sentei, né? Acho que atrapalha um pouco, fica lá na minha cabeça. Mas, irmãos, a gente faz concessão com essas coisas. Os problemas de relacionamento na igreja é por falta de concessão. Todo mundo tem o seu direito, ninguém quer abrir mão dele. Sem abrir para uma concessão, a gente não resolve. Faz o seguinte, dá 2 passos aí, e eu dou 1. Não, a gente quer que a pessoa dê os 3, a gente não sai do lugar. Percebem que os problemas eles são diferentes, mas a resolução parte do mesmo princípio? Se formos olhar, irmãos, a concessão ela está em todo lugar, né? No casamento há concessão? Pessoal, não é do meu jeito e nem só do jeito da Rene. Os nossos anos juntos é de concessão. A gente abre mão aqui, há valores aqui, a gente trabalha aqui, a gente vai, concessão, na criação de filhos é assim, e aí vai, né? Alguém me falou uma vez algo interessante que eu preciso aprender. Eu tento colocar em prática e percebo que às vezes não coloco ainda, totalmente não. Mas alguém disse, Cícero, e isso é universal, né? Escolha as batalhas que você vai entrar. Você como pastor, você não dá conta se você entrar em todas. Você precisa escolher. E lógico, ele não está falando aqui de confronto a pecado, nada disso. Está falando de coisas que envolvem o dia a dia da igreja. Como eu preciso aprender isso ainda? E o que é isso? Concessão. Não, aqui, não, resolve aí o que vocês resolverem. Eu até queria dar minha opinião, mas resolve aí. Concessão está em todo lugar. Vamos escolher as batalhas, irmãos, que de fato precisam ser travadas. A batalha que a gente tem é contra o mundo, contra o principado e as potestades, é contra isso, não é contra carne ou sangue, a gente inverte, a igreja luta contra carne e sangue, volta ao que eu estava dizendo, né? São as minhas prioridades, o que eu penso, eu não abro mão. Vamos escolher as batalhas certas, para a gente não atrapalhar o crescimento da igreja. Quantas vezes a gente ouve histórias, fulano saiu por conta de briga com fulano, Beltrano, porque se indispôs. A gente atrapalha o crescimento da igreja, e não tenha dúvida, essas coisas afetam como um mau testemunho as pessoas que estão perto de nós. A gente não pode esquecer que as nossas decisões afetam a compreensão dos incrédulos sobre o cristianismo. Jesus falou sobre isso. João 17, 20 e 21 diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Olha só a importância da unidade da igreja. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Ao propósito, para que o mundo creia que tu me enviastes. Os destaques que eu faço aqui são 2. A fim de que todos sejam um. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviastes. A igreja não cresce porque às vezes nós
atrapalhamos o crescimento da igreja. Bom, para finalizar aqui, há outras coisas que eu gostaria de destacar, mas brevemente, só para a gente entender que a gente passou pelo texto todo, né? Novas oportunidades aparecem. Por que eu falo de novas oportunidades? Silas e Judas puderam dar conselhos a muitos irmãos. Se a igreja de Jerusalém não tivesse que ter resolvido esse problema, eles não teriam essa oportunidade, mas agora é a igreja de Jerusalém, são os judeus lá com os gentios, dando uns toques, dando alguns conselhos aos cristãos gentios agora. E não é essa separação de cristão gentio, cristão judeu, mas está lá os judeus, os mestres agora de fato, instituídos pela igreja, mandados pela igreja, dando conselhos. A gente vê até que Silas decide ficar mais tempo, né? Um tempo. Algo importante que eu ainda queria levantar aqui, dar foco, encontro no verso 35. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia. A gente vê no 34, né? Olha, Silas permanece ali, achou bom ficar ali. 35, Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Achei incrível o finalzinho aqui. Paulo e Barnabé pregando. Bom, isso já não é novidade mais, né? Mas, o que diz aqui? Muitos outros. A igreja não perdeu o foco de pregar, e a igreja foi fortalecida na pregação, porque muitos outros estavam pregando junto com Paulo e Barnabé. Quando a igreja resolve seus problemas com a direção de Deus, a igreja é fortalecida e ela caminha no propósito para o qual Deus chamou, que é a pregação do Evangelho. Vou concluir, meus irmãos, de forma breve aqui. Desafios fazem parte da vida da igreja, fazem parte da nossa vida, né? Precisamos da direção do Espírito Santo para resolver esses problemas. Então a gente vai encontrar problema na igreja? Vai. Bem como na nossa vida cotidiana? Vai, tudo bem. Devemos ter a palavra de Deus e o Espírito Santo como balizadores da resolução dos nossos conflitos. Como resolver os problemas? Direção do Espírito e palavra de Deus. Lembrando que as soluções devem promover a glória de Deus. Sempre promover a glória ao nosso Senhor. E certamente, promovendo glorificação a Deus, promove a harmonia, né, entre os que convivem dentro da igreja. Que Deus então nos ajude. Olhando para esse texto, sabemos que só Jesus salva, mas isso gerou problemas dentro da igreja. E a igreja buscou caminhos, meios, no Espírito Santo, nas evidências claras, na palavra de Deus, concessão quando preciso, e o problema foi resolvido, e a igreja continuou crescendo. Vamos orar pedindo a Deus misericórdia, caso a gente esteja atrapalhando o crescimento da igreja. Santo Deus e Pai, nos apresentamos diante do Senhor, nós aqui, os irmãos presentes, os irmãos que estão assistindo pela transmissão, os irmãos da igreja do Gama, os irmãos da igreja de outros lugares, de outros cantos, seja onde for, se essa palavra está chegando lá. Pai, às vezes nós temos atrapalhado o crescimento da igreja por conta dos nossos achismos, por conta das nossas ambições, por conta dos nossos egos. E quando a gente olha para esse texto e vê que um problema foi resolvido e a igreja continuou crescendo, deveria ser essa a nossa atitude, deveria ser esse o nosso desejo, de ver a igreja crescendo e a gente resolvendo os problemas para não atrapalhar o crescimento. Se há em mim, Senhor, ou em algum de nós, algo que tenha atrapalhado o crescimento da igreja do Senhor Jesus, seja onde for, que a gente tenha essa disposição de resolver pautados na palavra do Senhor e com a direção do Espírito Santo.
concede à igreja do Gama, concede à igreja do Senhor Jesus espalhada por toda a terra, concede à igreja a oportunidade de crescer, sem que nada dentro dela atrapalhe o crescimento. A gente já tem uma luta muito grande externa, e é apenas a ela que nós deveríamos concentrar as nossas forças. Que a gente não lute aqui dentro, que a gente não brigue aqui dentro. Somos um povo só. Não há uma uniformidade, mas sim uma unidade. Apesar das nossas diferenças, somos um povo unido. Assim deveria ser. Obrigado, Deus, por mais um dia o Senhor nos concedeu a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe, Senhor. Nos dê uma noite de paz, um retorno para casa em paz. É o que pedimos a Ti em nome de Jesus. Desejo ainda que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, te olhe com amor e te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma boa noite. Assim desejo a vocês.